O ar daquela manhã de junho, no interior de Minas Gerais, tinha a mordida fria que só a serra sabe dar. Para Isabela Viana de Castro, não era apenas o clima, era a frieza cortante da situação que vivia. Aos 34 anos, e viúva há escassos 3 meses, cada despertar na pequena alcova improvisada na casa da cunhada Carmela vinha carregado de um peso insuportável. Seus 2 filhos, Rafael, com seus 12 anos de olhos perspicazes, e Cecília, de apenas 8, dormiam aninhados ao seu lado, o único calor genuíno em seu mundo que desmoronava. O chão de tábuas rangia sob o peso de Carmela, e mesmo antes que o sol pintasse o horizonte, os comentários ácidos de sua cunhada já ecoavam pela cozinha, afiados como cacos de vidro. Isabela sabia que estava ali por caridade, uma palavra que, na boca de Carmela, soava mais como um contrato de servidão com juros altos. Ela recordava a vida com Gaspar, seu marido, com uma dor nostálgica. Gaspar fora um homem de coração grande, trabalhador, honesto até a medula, mas terrivelmente azarado nos negócios. Eles mal conseguiam sustentar o aluguel da casinha na vila de Santa Luzia do Sertão. Quando a febre amarela varreu a região, uma praga silenciosa e cruel que vinha com o vento quente, Gaspar foi levado em poucos dias. Ele a deixou não apenas com a dor de um amor interrompido, mas com 2 crianças e um vazio financeiro abissal. A febre levou Gaspar, mas a crueldade humana não esperou a terra do túmulo assentar. O dono da casa alugada apareceu na porta antes que Isabela tivesse tempo de enxugar as lágrimas, exigindo o pagamento atrasado. Sem ter para onde ir, foi Carmela, a irmã de Gaspar, quem ofereceu o abrigo. Desde o primeiro dia, porém, ela fez questão de deixar claro que a estadia era temporária e condicional. Isabela, então, mergulhou numa rotina extenuante. Trabalhava como lavadeira no Rio Gelado, seus dedos sempre rachados e úmidos, e à noite, sob a luz fraca de uma lamparina, costurava peças para as senhoras da vila. Mas, por mais que se esforçasse, nunca era o suficiente para satisfazer a ganância silenciosa de Carmela, nem para calar seus sussurros de desprezo. Naquela manhã em particular, enquanto descia para buscar água no poço comunitário, o único momento de solitude forçada, Carmela a interceptou no quintal. A cunhada trazia algo na mão, um envelope. O papel, grosso e áspero, tinha uma cor amarelada de velhice e estava selado com uma cera vermelha escura. A expressão de Carmela era difícil de decifrar, uma mistura tensa de curiosidade maliciosa e, o que mais intrigou Isabela, um estranho brilho de medo nos olhos. É para você. Carmela estendeu o envelope, segurando-o com a ponta dos dedos, como se fosse um objeto sujo, ou, pior, uma serpente venenosa. Chegou ontem à tarde, é do escrivão Juvenal Torres. Isabela pegou o papel. Suas mãos, ainda úmidas da bruma da manhã, sentiram a rigidez do envelope oficial. Um calafrio percorreu sua espinha. Correspondência de cartório em 1852 quase nunca trazia boas notícias. Geralmente, eram dívidas a serem cobradas, multas ou, na melhor das hipóteses, mais problemas insolúveis. Ela rompeu o lacre de cera com a unha, o som seco ecoando no silêncio do amanhecer. A caligrafia, elaborada e formal, exigia atenção. Por meio desta, convocamos Vossa Senhoria, Isabela Viana de Castro, viúva do finado Gaspar Viana, a comparecer ao cartório de ofício da vila de Santa Luzia do Sertão, no dia 28 de junho do corrente ano, às 10 horas da manhã, para tratar de assuntos referentes ao espólio do finado Sebastião Ferreira de Mendonça, falecido no dia 1º de maio. Vossa presença é obrigatória para a leitura do testamento e partilha de bens. Atenciosamente, Juvenal Torres, escrivão público. Isabela leu o texto 3 vezes, à luz fraca da manhã lutando contra o amarelado do papel. Sebastião Ferreira de Mendonça. O nome demorou a encontrar um lugar em sua memória.
era o tio-avô de Gaspar, um homem que ela mal havia visto, talvez 2 ou 3 vezes em toda a sua vida conjugal. Um velho recluso que vivia sozinho, afastado, em algum lugar que a família preferia não mencionar. Ele era conhecido apenas como tio Bastião. "O que esse velho quer comigo?" murmurou Isabela, mais para o papel em suas mãos do que para a cunhada que a observava com a respiração suspensa. Carmela cruzou os braços finos sobre o peito, seus lábios se apertando numa linha dura de desaprovação. Tio Bastião morreu sozinho. Sem filhos, sem esposa, sem ninguém por perto, ela falou, o tom carregado de desdém. O testamento deve ser para dividir o que sobrou entre os parentes distantes, já que ninguém de sangue quis saber dele. A cunhada fez uma pausa dramática e Isabela viu o brilho da ganância acender-se nos olhos de Carmela, rapidamente disfarçado por um sorriso forçado. Mas não se iluda, Isabela. Aquele velho não tinha nada de valor, entendeu? Ele morava numa tapera, um barraco caindo aos pedaços que ninguém na família queria nem de graça. Ela suspirou, gesticulando com impaciência. Provavelmente é só uma dívida velha ou uma terra inútil. Isabela guardou a carta no bolso do avental, o tecido grosso protegendo o papel, e acenou com a cabeça. Mesmo assim, eu preciso ir. Fui convocada. Carmela deu de ombros, virando as costas e resmungando algo sobre perder tempo com fantasmas do passado. Isabela permaneceu ali por um instante, o papel quente contra sua pele. O nome de tio Bastião, o testamento, a herança indesejada. Tudo isso era uma tênue, quase invisível, esperança na escuridão de sua vida. Uma esperança que parecia de alguma forma perigosa. 2 dias depois, Isabela vestiu o único traje que lhe restava com alguma dignidade. O mesmo vestido de sarja preto e desbotado que usara no enterro de Gaspar. Pegou Rafael e Cecília pelas mãos, os sapatos de sola fina batendo ritmicamente na poeira da estrada, e rumou para o centro da vila. O cartório ficava na rua principal, uma construção austera de pedras escuras com janelas altas e emolduradas por madeira de lei. A porta maciça gemeu com um lamento de madeira velha ao ser aberta. O interior cheirava a papel mofado, tinta fresca de pena e o ar pesado de segredos guardados por gerações. O escrivão Juvenal Torres, um homem pequeno e gordo, com óculos redondos equilibrados na ponta do nariz adunco, indicou-lhe uma cadeira de espaldar alto, que parecia engoli-la. A sala de espera estava cheia de rostos tensos. Isabela reconheceu alguns primos distantes de Gaspar, pessoas que nunca o haviam trocado mais do que um aceno frio com seu falecido marido, mas que agora estavam ali, bicos de abutres esperando por migalhas. Bom dia a todos. A voz do escrivão Juvenal era monótona e profissional. Ele ajeitou a pilha de papéis sobre a mesa de mogno lustroso, pigarreou, limpando a garganta. Estamos aqui reunidos para a leitura do testamento do Sr. Sebastião Ferreira de Mendonça, falecido em sua residência no dia 1º de maio deste ano de 1852. O documento é simples e direto. Irei proceder com a leitura. Ele abriu um pergaminho ainda mais amarelado que o envelope e começou a ler, as palavras fluindo sem emoção. Tio Bastião declarava não possuir bens móveis de valor. Seus poucos pertences pessoais deveriam ser divididos entre os mais necessitados da paróquia. Até aí, tudo como Carmela previra. Mas então, a voz do escrivão ganhou um tom sutilmente mais grave. Quanto à propriedade onde resido, localizada à margem do Rio das Almas, próximo ao antigo garimpo desativado, esta eu deixo integralmente para Isabela Viana de Castro, viúva de meu sobrinho neto Gaspar Viana, juntamente com seus filhos, Rafael e Cecília. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto chumbo. Isabela sentiu todos os olhares na sala perfurá-la. Os primos de Gaspar a encaravam com uma mistura tóxica de incredulidade e, mais doloroso, comiseração disfarçada. Um dos primos, Ernesto, um sujeito magro com um bigode fino e oleoso, levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão de madeira.
Isso é um absurdo. Aquela tapera não vale um tostão furado. Ninguém na família quer aquilo. Exatamente por isso o velho a deixou para ela, murmurou outro parente do fundo da sala, com um sorriso cínico, para se livrar daquele peso maldito. O escrivão Juvenal ergueu a mão para silenciar a turba. A propriedade está legalmente registrada em nome do falecido e agora passa, por força de testamento, para a senhora Isabela. Se aceitar a herança, preciso que assine aqui os documentos de transferência. Isabela olhou para Rafael e Cecília. Os olhos dos filhos estavam arregalados, confusos com a hostilidade repentina dos adultos. Ela sentiu a garganta seca, mas sua mente, antes turva pela miséria, de repente se tornou afiada. Do que eles estão falando? Sua voz saiu baixa, mas firme. Por que ninguém quer essa propriedade? Ernesto soltou uma risada seca e breve, um som mais desagradável que o ranger da porta. Porque aquele lugar é amaldiçoado, senhora. Todos que tentaram morar lá saíram correndo. Ou pior, o velho Bastião só aguentou porque era maluco. Se tiver juízo, recuse esta herança e siga sua vida em paz. Amaldiçoado como? Insistiu Isabela, sentindo um calafrio real percorrer sua espinha, o medo se misturando à curiosidade perigosa despertada pelo diário. Uma prima mais velha, a dona Eunice, inclinou-se à frente, sua voz um sussurro rouco de quem conta um segredo terrível. Aquele lugar, muitos anos atrás, viu coisas ruins, pessoas que desapareceram, pessoas que morreram. Ninguém fica lá. As poucas casas vizinhas estão todas abandonadas. Até os pedintes evitam aquela área. Isabela engoliu em seco. Maldição. Tinha que ser apenas superstição, lenda de gente do sertão. No entanto, ela olhou novamente para seus filhos. Rafael a observava com aqueles olhos inteligentes, esperando a mãe tomar a decisão que selaria o futuro. Cecília apertava sua mão com uma força desesperada. A verdade era brutalmente simples. Isabela não tinha escolha. Viver sob o teto da caridade e o olhar de julgamento de Carmela era uma humilhação diária, insustentável. Se aquela tapera tinha um teto e 4 paredes, era mais do que tinham naquele momento. Eu assino. As palavras saíram firmes, surpreendendo a si mesma, e os murmúrios de espanto e desaprovação explodiram na sala. O escrivão Juvenal apenas assentiu, empurrando os documentos para a frente. Por favor, assine aqui, aqui e aqui. Isabela pegou a pena de bico, mergulhou-a na tinta preta e assinou. Cada traço no papel parecia não apenas transferir um título de propriedade, mas selar um destino incerto. Quando terminou, o escrivão carimbou a papelada e lhe entregou uma cópia. A propriedade é sua, senhora. As chaves estão aqui. Ele lhe deu um molho de ferro enferrujado, pesado e frio. E tome cuidado. Cuidado com o quê? Perguntou Isabela. O escrivão Juvenal olhou-a por cima dos óculos. A expressão agora grave e despojada de profissionalismo. Com o que a senhora pode encontrar lá? Isabela saiu do cartório com o peso do olhar de todos sobre suas costas. O molho de chaves pesava em sua mão, mas a responsabilidade era ainda mais opressiva. No meio da rua poeirenta, ela parou e olhou para Rafael e Cecília. Seus filhos eram a única razão para continuar, a âncora que a impedia de afundar no desespero. Eles precisavam de um lar, não importava o quão amaldiçoado a vila o considerasse. Carmela a recebeu na porta com uma expressão que misturava desprezo e alívio mórbido. — Você assinou, não é? A tapera. Sabia que ia fazer essa loucura. — É um teto, Carmela, respondeu Isabela, a voz esgotada. É nossa casa agora. Não por muito tempo, sibilou a cunhada, virando-se. Aquele lugar é um saco sem fundo. Boa sorte para manter as paredes de pé. Isabela não respondeu. Naquele momento, as palavras de Carmela eram apenas ruído. O verdadeiro desafio estava à sua frente. Na manhã seguinte, ela se levantou antes do sol,
juntou suas poucas roupas em um balaio de vime e fez a última refeição na casa da cunhada, o silêncio opressor no lugar das palavras hostis. Ela olhou para o pequeno baú de madeira que pertencia a Gaspar, o único objeto de valor sentimental. Dentro havia algumas roupas velhas do marido e, o que ela tinha esquecido, um diário de capa de couro que ele mantinha desde a adolescência. A viagem para a propriedade de tio Bastião foi longa e difícil. A tapera ficava a quase 3 horas de caminhada da vila, na direção do antigo garimpo, uma área que havia sido abandonada anos antes, quando o ouro se esgotou. A estrada logo se tornou uma trilha lamacenta e estreita, ladeada por árvores retorcidas e arbustos espinhosos. O ar cheirava a terra úmida e vegetação em decomposição. Rafael, apesar dos seus 12 anos, tentava manter a pose de homem da casa, carregando o balaio mais leve com determinação tensa. Cecília, no entanto, estava assustada. Ela se agarrava ao vestido da mãe com uma força infantil e desesperada, olhando para cada sombra com olhos arregalados. À medida que se aproximavam, a paisagem se tornava cada vez mais desolada. O Rio das Almas, que corria ali perto, não era um rio acolhedor. Era uma serpente de água escura e barrenta, seu murmúrio parecendo mais um lamento abafado do que um som de vida. Finalmente, no topo de uma pequena elevação, a tapera surgiu. Não era apenas uma casa velha, era uma ferida aberta na paisagem. O telhado, de telhas coloniais gastas, estava esburacado em vários pontos. As paredes eram feitas de barro e taipa, rachadas e descascadas, expondo a estrutura frágil de madeira por baixo. A única janela da frente estava quebrada, e a porta, de madeira grossa, estava torta, pendurada por uma única dobradiça enferrujada. "Mãe!" A voz de Rafael era um sussurro de incredulidade. "É, muito feio." Isabela apertou a mão das crianças, sentindo um nó de decepção apertar seu próprio peito, mas forçou um sorriso tranquilizador. "É a nossa casa, meu amor, e vamos transformá-la, juntos." Ela usou a chave enferrujada para abrir a porta. O ferrolho gemeu com um som agudo, e a porta se abriu para dentro com um arrastar pesado. O interior era quente, empoeirado e fedia a mofo e o cheiro metálico de abandono. Havia apenas um cômodo grande, dividido por uma parede incompleta, que servia de cozinha improvisada. O chão era de terra batida, irregular e frio. No canto, havia uma cama simples coberta por uma poeira espessa e uma mesa pequena com 2 cadeiras. A luz que entrava pelas fendas nas paredes e no telhado criava feixes de poeira dourada que dançavam no ar imóvel. O silêncio era o que mais assustava. Um silêncio profundo e antinatural, que parecia engolir qualquer som que eles fizessem. Isabela colocou suas coisas no chão. Ela pegou a vassoura de galhos secos que encontrara no canto e começou a limpar com uma energia febril, tentando expulsar o peso daquele lugar. Enquanto varria o chão perto da lareira de pedras, seus olhos caíram sobre algo sob a mesa. Um pequeno livro, quase escondido. Era o diário de tio Bastião. Ela o pegou. A capa era de veludo preto, macia ao toque, mas gasta nos cantos. Ao abri-lo, o cheiro de papel velho e guardado subiu em suas narinas. A primeira página tinha uma caligrafia trêmula e ansiosa, datada de 10 anos antes. "Eu tentei falar, mas ninguém me ouviu. Agora a verdade ficará aqui, enterrada comigo, esperando por alguém com a coragem de cavar." Isabela sentiu um calafrio glacial percorrer sua espinha, muito mais frio do que o ar de junho. O diário não era uma relíquia, era um grito de socorro vindo do passado. Ela folheou as páginas, seus olhos correndo sobre as linhas escritas à mão. Medo, ameaças, desaparecimentos. Tio Bastião não era apenas um recluso. Ele estava escondido, e seu isolamento não era por escolha, mas por pavor. O diário de Sebastião Ferreira de Mendonça era a crônica assustadora de um homem atormentado.
As páginas descreviam, em detalhes vívidos, a história sombria daquela terra. Não muito longe dali, nos anos de ouro da mineração, havia um garimpo administrado por um homem cruel chamado Coronel Almeida. Almeida era o dono de tudo, do rio, das terras e, de fato, da vida dos garimpeiros. Ele era um homem grande, de voz trovejante e punho pesado, conhecido por sua brutalidade implacável. O tio Bastião, antes de se isolar, tinha sido um dos poucos mineradores livres na área. O ponto de virada na história era o tesouro. Bastião escrevia sobre um veio de ouro puro descoberto por 2 irmãos, que guardaram o segredo com a intenção de comprar sua liberdade e suas famílias. Mas o coronel Almeida descobriu. Ele não lhes deu escolha. Em uma noite de chuva torrencial, ele e seus capangas vieram. Eu estava perto, escondido na mata, voltando da vila. Vi tudo, ouvi os gritos abafados e os golpes secos da madeira. Bastião descreveu o assassinato brutal dos 2 irmãos, a fúria fria do coronel Almeida e como eles esconderam o corpo e, mais importante, o tesouro, para que a culpa recaísse sobre outros. O diário revelava que o coronel Almeida nunca conseguiu encontrar o veio. Ele tentou por anos, torturando e ameaçando qualquer um que pudesse saber algo. A tapera, a casa de tio Bastião, ficava perigosamente perto do local do crime e do tesouro. Bastião, consumido pela culpa de não ter ajudado, mas paralisado pelo medo da vingança de Almeida, se transformou no eremita que a vila conheceu. E o detalhe mais chocante: tio Bastião, antes de morrer, deixou uma pista no diário. Uma charada críptica sobre a localização do tesouro e a prova do crime, algo que poderia incriminar o coronel Almeida, que ainda vivia na vila, agora como um respeitado, mas temido, fazendeiro. Isabela fechou o livro, a respiração presa em sua garganta. Não era magia, nem maldição o que assustava as pessoas. Era o medo do poder e do assassinato. A tapera não era amaldiçoada, era perigosa. Ela estava no meio de um segredo sombrio de 10 anos. Ela olhou em volta para as paredes rachadas, o chão de terra. Se o coronel Almeida descobrisse que ela havia herdado a casa e o diário, ou pior, o ouro, a vida de Isabela e seus filhos não valeria nada. Mas a chance de justiça, a possibilidade de riqueza e, acima de tudo, a necessidade de liberdade eram tentações poderosas demais. "Mãe, o que foi?" perguntou Rafael, percebendo a rigidez em sua postura. Isabela guardou o diário no fundo do baú de Gaspar, sob as roupas velhas. Ela se ajoelhou e olhou nos olhos de seus filhos. "Nada, meu amor. Apenas encontramos um segredo antigo nessa casa, e vamos ter que ser muito corajosos." A luz fraca do final da tarde entrava pela porta torta. O silêncio da tapera não parecia mais vazio, mas carregado, como se as sombras tivessem olhos e ouvidos. Isabela sentiu o medo, mas pela primeira vez em meses, sentiu também o fogo da determinação. Ela estava no centro do perigo, mas também no limiar de uma nova vida. A primeira noite na tapera foi um batismo de fogo para a família. Não era o frio cortante que mantinha Isabela acordada, mas o silêncio opressor, pontuado apenas pelos estalos da madeira velha e o uivo distante de algum cão vadio. Ela deitou na cama improvisada, abraçando Cecília e sentindo o corpo tenso de Rafael. Tentou convencer as crianças de que era apenas o vento, mas ela mesma não acreditava. O medo tinha um cheiro peculiar naquele lugar, um ar de terra revolvida e segredos ocultos que pareciam vazar pelas rachaduras nas paredes de barro. No dia seguinte, Isabela impôs uma rotina rígida, uma estrutura de normalidade que era sua única arma contra o caos e o pavor daquele lugar. Ela lavava as poucas roupas no rio, tomando o cuidado obsessivo de não se afastar demais da casa, sempre atenta ao menor ruído vindo da mata. Rafael, encorajado pela mãe, encontrou um martelo e pregos enferrujados e começou a consertar as tábuas soltas, encontrando um propósito de homem na destruição ao redor.
Cecília, ainda tímida e assustada, ficava sempre à vista, colorindo desenhos com um pedaço de carvão na terra batida do chão. À noite, quando o facho fraco da lamparina iluminava a sala e as crianças dormiam, Isabela desenterrava o diário de tio Bastião. O veludo preto da capa parecia absorver a pouca luz. O cheiro de papel antigo e medo pairava sobre ela enquanto tentava decifrar a pista final. A frase era: "O que guarda a alma nunca foi visto pelo sol. Está onde o coração do rio encontra a pedra que chora no terceiro dia." Isabela leu e releu, sentindo a frustração queimar seus olhos. O que significava coração do rio? A nascente, a curva mais fechada e a pedra que chora. Ela pensou em uma fonte, mas tio Bastião mencionara na área como sendo de curso d'água imprevisível. E o terceiro dia? Uma data específica? Uma contagem? Um flashback vívido veio à sua mente. Ela e Gaspar, ainda jovens e recém-casados. Estavam acampando perto de um riacho, numa época anterior às agruras. Gaspar, com um sorriso largo no rosto, apontou para uma pedra com musgo verde no meio da água, onde a correnteza se dividia. Ali, Bela, é o coração do rio, onde ele está mais vivo e onde a correnteza é mais forte, antes de se espalhar. Ele sempre teve um jeito poético de ver o mundo, capaz de encontrar significado nas coisas mais simples. A lembrança era uma ponta de lança no peito de Isabela, misturando doçura e dor. Ela precisava daquele ouro não apenas para viver, mas para honrar a memória de seu marido, um homem que merecia mais do que a cova rasa que o destino lhe dera. Na terceira noite na tapera, enquanto decifrava a pista com a lamparina quase apagada, Isabela ouviu um som sutil do lado de fora. Não era o vento, que ela já conhecia. Era o roçar lento e intencional de uma sola de sapato na terra batida. Seu coração disparou, um martelo selvagem dentro do peito. Ela apagou a lamparina com um sopro rápido e desesperado e apertou o baú de Gaspar, que continha o diário. As crianças respiravam fundo, alheias ao terror silêncio que a envolvia. Ela engatinhou até a janela quebrada, o vidro estilhaçado roçando em sua pele. Lá fora, a escuridão era espessa, mas a luz prateada de uma lua minguante revelou uma sombra. Um homem alto, parado perto da cerca de arame farpado, observando a tapera com uma paciência fria. Ele estava imóvel, apenas um vulto silencioso e ameaçador. O homem ficou ali por longos minutos, que se arrastaram como horas infinitas para Isabela. Finalmente, ele se moveu, não como quem está de passagem, mas como alguém que terminou sua vigília e estava satisfeito. Ele se dissolveu nas sombras da mata, voltando a ser parte da escuridão. Isabela sentiu o suor frio escorrer por sua testa, aliviada, mas aterrorizada. Eles estavam sendo vigiados. As maldições da vila eram, na verdade, os olhos atentos do coronel Almeida, esperando para ver quem era o tolo que aceitaria o fardo da tapera e o que fariam com ele. A partir desse momento, a busca pelo ouro se tornou uma corrida contra a morte. A pista do coração do rio agora parecia mais clara. Ela sabia que tio Bastião e Gaspar tinham pensamentos semelhantes. O rio estava a cerca de 500 metros. Ela teria que ir sozinha, e rápido. Ela esperou até o meio-dia, quando o sol estava no seu zênite e afugentava a maioria dos moradores da vila, e se ela esperava, os vigilantes. Deixou Cecília e Rafael com a faca de cozinha velha sob o travesseiro e um aviso severo para não abrirem a porta a ninguém. Com o diário escondido sob o avental, ela seguiu o som da água escura. Chegou à margem. O Rio das Almas corria lento ali, mas havia uma curva acentuada, onde a água batia com mais força em uma formação rochosa estranha. Essa era a área do coração do rio.
Ela vasculhou a margem, seu coração batendo um ritmo ansioso. Havia musgo, líquens e a terra era fofa pela umidade. E então ela a viu. Uma rocha de quartzo branco e liso, com uma pequena fissura no topo, por onde a água escorria sem parar, como uma lágrima eterna, pingando incessantemente no chão molhado. A pedra que chora. O medo se transformou em uma onda elétrica de adrenalina. Ela estava no lugar certo. Agora, o terceiro dia. Isabela olhou para uma pista. Não era um dia do calendário. Era o terceiro marco na paisagem, a terceira pedra, o terceiro passo a partir do ponto central. Ela se ajoelhou ao lado da pedra que chora. Na direção da tapera havia um toquinho de árvore seco, e depois uma rocha vulcânica escura. E depois a terceira coisa, um velho tronco de árvore meio enterrado na lama, com uma marca profunda de machado, quase apagada pelo tempo e pela água. Isabela pegou um galho grosso e começou a cavar com fúria silenciosa ao lado do tronco. A lama era pesada, o esforço era imenso. Sua respiração vinha em golfadas curtas e o cheiro de podre do rio invadiu seus sentidos. Após minutos que pareceram uma eternidade de suor e esforço, o galho bateu em algo sólido e oco. Não era pedra, era madeira. Com as mãos rasgadas e sujas de barro, ela removeu a lama. Ali, escondida, estava uma caixa pequena e retangular de madeira de carvalho, escura e pesada, quase engolida pela terra. Seu coração tropeçou no peito. O ouro, a prova. Ela tentou levantar a caixa, mas ela estava presa, agarrada pelas raízes fortes do tronco. Isabela lutou, o barulho abafado de sua respiração e o bater da caixa ecoando na margem do rio. Finalmente, com um puxão desesperado, a caixa se soltou, vindo parar em seus braços. Ela estava tremendo, as mãos sujas. Antes de abri-la, ela olhou para trás, para a trilha silenciosa que levava à tapera. Ninguém, por enquanto, estava sozinha. A caixa não tinha cadeado, mas estava selada com resina endurecida. Isabela usou a faca de caça de Gaspar que ela havia trazido e rasgou a vedação. Dentro não havia o brilho do ouro que ela esperava. Havia papéis. Um bolo de papéis amarrados por um cordão de sisal, e no canto não o veio de ouro, mas o que tio Bastião considerava o verdadeiro tesouro, uma pequena pepita de ouro maciço, do tamanho de um punho, e um pergaminho enrolado com o selo pessoal do coronel Almeida. Os papéis eram cartas de confissão, assinadas por um dos capangas de Almeida, descrevendo o duplo assassinato dos irmãos mineradores e o encobrimento. E o pergaminho lacrado? Era o documento original de compra forçada da terra, com o selo de Almeida, provando que ele tentou legalizar sua posse sobre o ouro após o crime. Isabela não encontrou a fortuna instantânea, mas encontrou algo mais valioso, a arma para derrubar o homem mais poderoso da vila. Ela apertou a pepita de ouro em sua mão, sentindo o peso frio do metal. Seria o suficiente para vender na próxima cidade grande e financiar sua fuga, se necessário. Mas a justiça era um chamado mais alto. O coronel Almeida precisava pagar, e ela era a única com a prova em mãos. Ela escondeu a caixa sob seu vestido e correu de volta para a tapera, as botas cheias de lama e a cabeça cheia de planos perigosos. A tapera não era mais um refúgio. Era agora o quartel-general de uma guerra solitária. Isabela correu de volta, o barro espesso grudando em suas botas, o coração martelando contra a caixa escondida sob o vestido. A adrenalina pulsava em suas veias, um fogo frio que substituía a fadiga. Chegou à tapera e mal conseguiu fechar a porta. Rafael e Cecília a encaravam, assustados com sua aparência selvagem, suada e coberta de lama. "Mãe, o que aconteceu? Onde você estava?" perguntou Rafael, a voz aguda de preocupação. "Eu estava só, verificando o rio, meu filho.
Vendo se dava para lavar roupa, ela mentiu, a respiração irregular. Ela tinha que esconder aquilo imediatamente. Não havia mais tempo para análises ou planos. A vigilância da noite anterior e o peso da prova em suas mãos exigiam ação. O baú de Gaspar não era seguro. Isabela lembrou-se da lareira tosca feita de pedras irregulares. Uma das pedras na base, a mais próxima do chão de terra batida, parecia um pouco frouxa. Vão brincar lá fora, fiquem bem perto, mas não voltem até eu chamar, sim? Preciso arrumar um esconderijo para a lenha. As crianças saíram a contragosto, sentindo a tensão sufocante da mãe. Sozinha, Isabela se ajoelhou e, com um esforço mudo, usou a faca de caça como alavanca. A pedra se moveu com um ranger de areia e terra. Ali, sob a pedra, havia um vazio pequeno, seco e escuro. O esconderijo perfeito. Ela colocou a pepita de ouro, o bolo de confissões e o pergaminho lacrado no buraco. A pepita tinha um brilho fosco e antigo, mas carregava o poder de libertar sua família. Ela recolocou a pedra, forçando-a no lugar, e cobriu a área com cinzas frias e sujeira solta, apagando qualquer vestígio de que o esconderijo havia sido tocado. Mal tinha se levantado, limpando a terra das mãos, quando o som inconfundível de um cavalo pesado em trote lento invadiu o silêncio da mata. O som era autoritário, não de um viajante, mas de alguém que chega para dominar. Isabela congelou. A porta da tapera estava entreaberta. Ela ouviu o cavalo parar, o freio metálico tilintando. Uma voz grave, profunda e carregada de poder cortou o ar da tarde, soando como um trovão distante. Dona Isabela de Castro está em casa. Era ele, Coronel Almeida. O coração de Isabela falhou uma batida, depois retomou com uma fúria desordenada. Ela pensou em fechar a porta, se esconder sob a cama. Mas a covardia não combinava com o novo fogo que ela sentia. Ela havia acabado de desenterrar a prova de seu crime, e ele, por alguma premonição sombria, estava ali. Ela respirou fundo, endireitou o corpo e abriu a porta completamente. Na soleira, montado em um imponente cavalo baio com arreios de couro polido, estava o coronel Rodrigo Almeida. Um homem de 50 e poucos anos, rosto quadrado e bronzeado pelo sol, olhos pequenos e penetrantes que pareciam ler a alma. Usava roupas de fazendeiro ricas, limpas e bem cortadas, um contraste gritante com a miséria da tapera. A mão grande repousava no coldre de um revólver pesado, um sinal de poder que não precisava ser explicitado. Coronel Almeida, prazer, ele disse, sem descer do cavalo, mantendo-se acima dela em uma clara demonstração de hierarquia. Seu sorriso não chegava aos olhos, era uma máscara tensa. Soube de seu infortúnio, viúva, e fiquei surpreso ao saber que aceitou esta propriedade. É o que me restou, coronel, respondeu Isabela, sua voz falhando um pouco no início, mas se firmando em seguida. Ela olhou diretamente nos olhos pequenos e frios dele. Claro, claro. Uma lástima que o pobre Bastião tenha deixado isso para uma jovem indefesa como você. Ele era um homem peculiar. Tinha lendas estranhas sobre esta terra. O coronel inclinou-se ligeiramente, sua voz baixando para um tom confidencial, mas ainda ameaçador. Você deve ter ouvido na vila. Dizem que há coisas ruins aqui, coisas que Bastião escondeu. Isabela balançou a cabeça. Eu ouvi. Mas o que me assusta, coronel, não são fantasmas, são as dívidas. Não encontrei nada além de poeira e teias de aranha. Tio Bastião não tinha nada. O coronel Almeida desmontou, seu corpo maciço batendo na terra com um som seco. Ele deu um passo em direção à porta, e Isabela recuou instintivamente. Ele cheirava a charuto, cavalo e sabonete caro, o cheiro do poder incontestável. Vejo que já fez alguma limpeza, ele observou, olhando para o chão de terra batida com desdém. Seus olhos percorreram o quarto e, de forma sutil, mas perceptível, demoraram-se na área da lareira. Eu soube que a área do rio é especialmente difícil,
muita lama. Muita história da antiga. O senhor Bastião passava muito tempo lá, perto do córrego seco. Isabela sentiu o sangue gelar. Córrego seco? Ela havia cavado na margem do Rio das Almas, perto da pedra que chora. O coronel não precisava saber o ponto exato, mas ele estava pesquisando. E ele havia se referido a Bastião no presente por um instante, um erro verbal que revelava sua obsessão. Não fui ao rio, coronel. Ela mentiu, mantendo o olhar firme. Estou limpando aqui dentro primeiro. O rio é a última de minhas preocupações. Interessante, disse Almeida, o sorriso falso desaparecendo. Ele puxou um saco de moedas de um bolso interno, o tilintar do metal soando como sirene de tentação no silêncio. Eu sou um homem prático, viúva, e odeio ver uma moça bonita e trabalhadora em uma situação tão precária. Eu lhe ofereço um preço justo pela terra, com os riscos que ela carrega. Dou-lhe 200 mil réis em ouro. Você pega o dinheiro, se muda para a capital e esquece este lugar e suas lendas. 200 mil réis. Era uma fortuna para ela. A tentação era avassaladora. Era a chance de fugir agora, em segurança. Mas, se ela aceitasse, o coronel a deixaria sair para sempre? Ou ele esperaria que ela saísse da sua vista e a calaria para garantir que ela não voltasse? E o tesouro de justiça? O sacrifício dos 2 irmãos seria em vão. Agradeço sua generosidade, coronel Almeida. Mas não. Meu marido era um homem que valorizava a propriedade da família. Esta é a herança dos meus filhos. Não está à venda. O coronel não se moveu. O ar entre eles ficou elétrico, carregado de hostilidade não dita. Ele a encarou com uma intensidade predadora. O silêncio era tão alto que Isabela conseguia ouvir o zumbido das moscas lá fora. Você é uma mulher ousada, viúva, ele disse, sua voz agora baixa e metálica. A ousadia pode ser uma virtude, mas às vezes é uma armadilha mortal. Pense nisso. Eu voltarei amanhã. Ele se virou, subiu em seu cavalo com uma agilidade surpreendente para seu tamanho e se afastou. O som do trote se dissolveu lentamente na mata, mas o peso de sua presença permaneceu. Isabela correu para as crianças, as puxando para dentro, trancando a porta com o ferrolho enferrujado. Ela estava tremendo incontrolavelmente. Ele voltaria no dia seguinte. Ela não podia esperar. A ação imediata era a única chance. Naquela noite, sob a luz fraca de velas, Isabela escreveu uma carta ao escrivão Juvenal Torres. Ela não podia arriscar levar a prova física pela mata escura. Ela faria um último ato de fé e usaria o único bem que lhe restava, sua coragem. Ela selou o envelope, dobrou-o cuidadosamente. Ela pegaria o pergaminho e a carta de confissão no ponto de encontro que tio Bastião havia usado por anos para se comunicar com o mundo exterior. Ela precisava de um intermediário confiável. Ela pensou em Juvenal. Ele era meticuloso, formal e parecia ter um medo genuíno do coronel Almeida. O medo dele poderia ser a chave para sua honestidade. Antes da meia-noite, quando a lua estava totalmente escondida e a tapera estava imersa em escuridão total, Isabela se preparou para sua missão final. Ela beijou a testa de Rafael, que ainda dormia com a expressão tensa de um jovem preocupado. Ela beijou Cecília, que estava pálida, o hálito doce da infância. Ela não disse adeus, apenas sussurrou a promessa que era sua única oração. Eu volto com a luz. Ela desenterrou o pergaminho e o bolo de papéis debaixo da lareira, sentindo a rigidez do documento do coronel e a sujeira dos anos nos papéis de confissão. Escondeu-os no fundo de um saco de pano velho, junto com a carta. Ela deixou a pepita de ouro no buraco. Era a reserva, a última chance, se tudo mais falhasse. Com a faca de caça de Gaspar presa ao cinto, ela saiu para a noite negra. O silêncio era ensurdecedor, mas agora Isabela não tinha medo dos fantasmas. Ela temia apenas os homens de carne e osso. Ela sabia que seria vigiada a cada passo. Seu plano era ousado e desesperado.
Ela não iria diretamente para a vila. Ela iria para o antigo cruzamento de trilhas na mata, onde sabia que, ao amanhecer, o tropeiro Joaquim passaria. Ele era um homem simples e leal a quem Gaspar havia ajudado anos atrás. Ela entregaria o envelope com o diário e as provas para ele, com a ordem estrita de entregá-lo diretamente ao escrivão Juvenal. Isso lhe daria uma chance de distância e tempo caso o coronel Almeida a alcançasse. Ela se moveu como uma sombra, sentindo a terra fria e úmida sob seus pés. Ela evitava a trilha principal, rastejando pela vegetação densa, o cheiro de mato e orvalho invadindo seus pulmões. Ela precisava ser rápida, antes que a luz pálida do amanhecer revelasse seu rastro. O futuro de seus filhos dependia de ela ser mais rápida e mais silenciosa do que o braço longo e cruel do coronel Almeida. O caminho que Isabela escolheu era uma teia de trilhas antigas e esquecidas, caminhos de caça que o tio Bastião deve ter usado em seus anos de reclusão e que Gaspar conhecia bem. Ela movia-se com a velocidade do pavor, mas com a precisão forçada de quem sabe que um passo em falso pode custar tudo. A escuridão da noite no sertão era mais do que a ausência de luz. Era uma substância pesada, cheia de sussurros e cheiros de terra molhada e florais noturnos da mata. A cada 100 metros, Isabela parava, tremia e escutava. O diário a havia alertado para a vigilância constante do coronel Almeida. Ele usava olheiros pagos, homens sem nome e sem escrúpulos, cuja lealdade podia ser comprada com uma bagatela. Seus ouvidos estavam treinados para distinguir o som do vento do roçar de uma bota na vegetação rasteira. E ela ouviu. Parou abruptamente, esmagando o corpo contra o tronco rugoso de uma acácia centenária. A respiração ficou suspensa, dolorosa no peito. O som era distante, mas inconfundível. O casco de um cavalo batendo ritmicamente em uma área de pedras soltas, a leste da trilha principal. Não era o trote de um tropeiro, era o passo lento e cauteloso de quem patrulha. Ele havia mandado seus homens. Isabela sentiu o medo gelar seus membros, mas o pensamento de Rafael e Cecília sozinhos na tapera a impulsionou. Ela se desviou ainda mais, rastejando pela vegetação densa, o chão coberto de orvalho e folhas secas que se rasgavam com um barulho irritante. Ela usou um trecho do Rio das Almas, caminhando pela água rasa e fria por quase 200 metros. A água apagaria seu rastro na terra, mas o frio cortante lhe perfurava os ossos. Chegou ao cruzamento das 4 trilhas exausta, suas roupas encharcadas até a cintura e seu corpo coberto de arranhões invisíveis na escuridão. O local era dominado por um velho jacarandá de galhos retorcidos, que parecia guardar a encruzilhada como um sentinela sombrio. E ali estava ele, Joaquim. O tropeiro era um homem de meia idade, barba rala e olhos bondosos que já haviam visto toda a miséria do sertão. Ele estava de pé à beira da fogueira pequena que ele sempre acendia para fazer seu café antes de o sol nascer. Seu carro de bois estava a 50 metros, os animais ruminando pacificamente. Joaquim, graças a Deus! O tropeiro saltou de susto, largando a cuia de metal que caiu com um baque abafado na terra. Isabela, pelos céus, você está pálida, e o que houve com suas roupas? Parece que saiu do fundo do rio. Isabela correu até ele, o saco de pano velho apertado como um coração roubado contra o peito. Ela olhou rapidamente para os lados, os olhos grandes tentando perfurar a escuridão. Não há tempo, Joaquim. Eu preciso da sua ajuda agora. Lembre-se de Gaspar, do que ele fez por sua família. A menção do marido era a chave para a lealdade incondicional de Joaquim. Anos atrás, Gaspar havia intercedido por Joaquim, salvando-o de uma dívida injusta com um fazendeiro vizinho. Qualquer coisa, Isabela. Diga. Ela lhe estendeu o saco,
as mãos tremendo visivelmente. Pegue isto. Leve-o ao escrivão Juvenal Torres na vila. Entregue pessoalmente. Diga que é o espólio final do tio Bastião. Diga que é a prova que ele escondeu. Sob nenhuma circunstância, entregue a outra pessoa, nem mesmo se o coronel Almeida lhe oferecer a fortuna inteira de Minas Gerais. Prometa-me. Joaquim sentiu o peso do saco em suas mãos. Não era o ouro, era o peso do destino. Ele viu o pavor genuíno nos olhos de Isabela, um medo que ele reconheceu como o medo do coronel. Eu prometo, disse Joaquim, sua voz grave e firme. Ele enfiou o saco sob a lona pesada de sua carroça, sob sua própria cama improvisada. Agora volte, vá para casa. Eu parto daqui a menos de 1 hora. Isabela não hesitou. Ela se virou e voltou para a escuridão, o alívio se misturando à culpa por ter envolvido o tropeiro. Mas a prova estava a caminho. Aquele era o primeiro tiro na guerra que ela havia declarado. O caminho de volta foi uma agonia. O corpo estava frio, pesado, e a mente em alerta máximo. O silêncio parecia ter voltado, mas agora era um silêncio carregado, como a calmaria antes da tempestade. Ela chegou a Tapera, quando o céu a leste começava a ganhar tons cinzentos e pálidos. A porta estava do jeito que ela a havia deixado. Rafael e Cecília ainda dormiam seguros. Isabela desabou ao lado deles, molhada e exausta, mas não dormiu. Ela esperou o sol nascer, o pergaminho imaginário já nas mãos do escrivão. O sol mal havia quebrado o horizonte, pintando as nuvens com uma luz avermelhada de presságio, quando o trotão pesado do cavalo de Coronel Almeida rasgou a tranquilidade da manhã. Desta vez, ele não estava sozinho. 2 homens, altos e carrancudos, com expressões vazias e facões à vista, seguiam logo atrás. Isabela estava na porta, o rosto lavado, mas com olheiras profundas, vestindo o mesmo vestido simples. Ela parecia frágil, mas havia uma rigidez de ferro em sua postura. O coronel Almeida desmontou, jogando as rédeas para um de seus capangas. Seu rosto estava fechado, a máscara de polidez havia caído. Ele estava irritado. Bom dia, viúva. Eu voltei, como prometido. Sua voz era agora autoritária, não mais persuasiva. Você teve a noite para pensar, e eu tive a noite para fazer perguntas. Ele deu um passo na direção dela, seus olhos queimando com uma suspeita palpável. Eu soube que um tropeiro passou por aqui no meio da noite. Joaquim! O que ele estava fazendo tão perto da minha terra, viúva? Isabela engoliu em seco. Ele era rápido. Ou o tropeiro tinha sido visto, ou alguém havia interceptado seu mensageiro. Ela não podia arriscar. Joaquim passou por aqui para pegar algumas roupas que eu havia lavado para ele, coronel. Ela respondeu com uma calma artificial. Eu lavo roupas para sobreviver, lembra? O dinheiro que ele me deu me ajudou a comprar um pouco de fubá na vila. O coronel Almeida soltou uma risada seca, um som áspero que parecia mais um latido. Ele se aproximou e Isabela sentiu o cheiro forte de seu perfume e a ameaça iminente. Pare de brincar comigo, viúva. Eu não estou aqui para suas mentiras de lavadeira. Eu sei que o velho Bastião escondia algo nesta terra. E sei que você, na sua ingenuidade, encontrou. Eu lhe ofereço uma última chance. O dobro, 400.000 réis, pelo título de propriedade e por tudo o que você encontrou. Não há nada aqui, coronel, repetiu Isabela, sua voz falhando um pouco ao dizer a quantia. 400.000 réis. Era a liberdade em suas mãos e ela estava jogando-a fora. Esta é a herança de meus filhos. Não está à venda. A paciência do coronel Almeida evaporou. Seus olhos se estreitaram até se tornarem fendas perigosas. Você tem a cabeça dura, viúva. Ele sinalizou para seus capangas. Procurem, revistem a casa.
Não quebrem nada que seja valioso, mas virem este barraco de cabeça para baixo. Eu sei que está aqui. Os dois homens entraram na tapera, botas sujas chutando o pó e a pouca dignidade que Isabela havia trazido para o lugar. Rafael e Cecília acordaram com o barulho e a invasão, e Cecília soltou um grito fino de pavor. Rafael correu para a mãe, abraçando suas pernas. — O que está havendo, mãe? O que eles querem? Ele sussurrou, a voz cheia de lágrimas. Isabela se agachou, abraçando os filhos, e sussurrou. — Fiquem calmos. Eles não vão encontrar nada. É só um homem mau que quer o que é nosso. O coronel Almeida observava a cena com frieza. Seus filhos vão ver você pagar pela sua teimosia, viúva. Pense no que eles vão passar quando você desaparecer. Enquanto os capangas reviravam o lugar, derrubando a mesa, chutando o balaio de vime e rasgando os colchões, o olhar de Isabela não se desviava do coronel. Ela sabia que ele estava blefando sobre o ouro, mas não sobre a ameaça. Ele estava desesperado, e o desespero de um homem poderoso era a coisa mais perigosa do mundo. Um dos capangas se ajoelhou e apontou para a lareira. — Coronel, essa pedra aqui está solta! O coração de Isabela afundou. Ela havia coberto a área com cinzas, mas o peso da pedra, ligeiramente deslocada pelo manuseio, havia revelado a farsa. O coronel Almeida sorriu, um sorriso frio e vitorioso. Eu sabia, o velho bastião era previsível. Ele caminhou lentamente até a lareira, acenando para o capanga, que arrancou a pedra com um ruído áspero na terra batida. O buraco estava ali, vazio, exceto pela pepita de ouro deixada para trás. O capanga pegou a pepita. — Só isso, coronel, uma pepita. O sorriso de Almeida congelou. Ele pegou o metal frio, seu rosto se contraindo de fúria e incredulidade. Só uma pepita? O velho não esconderia uma fortuna para encontrar uma mísera pepita. Ele jogou o ouro no chão. Procurem os papéis, o diário, as cartas. Onde estão? Isabela se levantou, a cabeça erguida. Eu já disse, coronel, não há nada, não há tesouro. O que você procurava? Tio Bastião já havia me alertado. Eu me desfiz de todo e qualquer material comprometedor antes que pudesse me trazer problemas. Leve a pepita, coronel. É tudo o que sobrou. A fúria nos olhos de Almeida era agora cega e letal. Ele percebeu que havia sido enganado e que uma viúva pobre havia ousado desafiá-lo. Você é uma serpente, viúva. Uma mulherzinha ousada que se acha esperta. Ele avançou na direção dela, a sombra maciça caindo sobre ela e as crianças. Eu sei que você enviou a prova. Quem? Foi o tropeiro? Onde ele está? Nesse exato momento, o silêncio tenso foi interrompido por um som vindo de longe. O guincho agudo e inconfundível do escrivão Juvenal Torres no centro da vila, anunciando uma comunicação urgente. O som parecia flutuar sobre as montanhas e chegar até eles, carregado de autoridade oficial. O coronel Almeida parou, a mão ainda estendida em um gesto de ameaça. Seu rosto empalideceu. O escrivão era o único homem na região que podia legalmente se opor a ele, e o barulho de seu guincho significava que algo grande havia sido anunciado publicamente. Isabela sabia. O plano havia funcionado. Joaquim havia entregado as provas. O tropeiro, ele já deve estar longe, coronel, disse Isabela, com um sorriso fraco e vitorioso. E o escrivão Juvenal deve ter algo muito importante para dizer ao povo, algo sobre justiça. O coronel Almeida hesitou apenas por um segundo, dividido entre matar a viúva na sua frente e correr para a vila para conter o desastre. O instinto de autopreservação falou mais alto. Nós vamos embora, agora! Ele gritou para seus capangas, subindo apressadamente em seu cavalo. Ele olhou para Isabela uma última vez, e seu olhar carregava uma promessa fria de vingança futura. Você pode ter vencido esta batalha, viúva,
mas a guerra só está começando, e eu não perdoo. Ele chicoteou o cavalo, e os 3 homens desapareceram na trilha poeirenta, rumo à vila. Isabela sentou-se na porta da tapera, abraçando seus filhos apavorados, observando a poeira subir no horizonte. Ela não tinha mais medo. Ela tinha esperança e a certeza de que a justiça era, de fato, o maior tesouro escondido naquela terra amaldiçoada. A poeira levantada pelos cavalos do coronel Almeida e seus capangas ainda pairava no ar da manhã, mas a atmosfera ao redor da tapera havia mudado. O silêncio opressor de antes deu lugar a um vazio estranho, carregado de expectativa. Isabela abraçava Rafael e Cecília, sentindo a fraqueza de suas pernas, mas a força inabalável de seu espírito. — O que aconteceu, mãe? Ele foi embora? — perguntou Rafael, a voz ainda tensa e embargada. — Ele se foi, meu filho. Ele foi ouvir as notícias que a cidade tem para ele — respondeu Isabela, soltando-os e passando a mão pelos cabelos sujos e emaranhados das crianças. Ela precisava de 2 coisas: informação e refúgio. A tapera não era mais um segredo, era um ponto de conflito. O coronel Almeida não havia desistido. Ele havia apenas adiado sua vingança. Isabela agiu com a velocidade da necessidade. Ela pegou a pepita de ouro que o coronel havia jogado no chão, limpou-a na barra do vestido e escondeu-a em seu espartilho. Era o dinheiro da fuga. Em seguida, ela fez o impensável. Carregou os filhos e seguiu o mesmo caminho que o coronel havia tomado. Ela tinha que ver o resultado de sua aposta. A viagem de volta para a vila de Santa Luzia do Sertão parecia infinitamente mais curta, impulsionada pelo fio de adrenalina que ainda corria em suas veias. Quando chegaram à praça central, o sol já estava alto e a cena era de caos organizado. O escrivão Juvenal Torres estava de pé em uma caixa de madeira em frente ao cartório, segurando o pergaminho lacrado do coronel Almeida com uma ostentação quase teatral. Uma multidão de curiosos, aldeões e fazendeiros vizinhos estava reunida, a tensão cortante pairando no ar. O coronel Almeida estava ao lado do escrivão, mas sua postura arrogante havia desaparecido. Ele estava pálido, o rosto contraído em uma máscara de fúria impotente, suas mãos apertando nervosamente o chicote de couro. Isabela se escondeu com seus filhos atrás de um barril de água perto da igreja, observando a cena de longe. E esta confissão assinada, meus bons senhores, descreve o assassinato a sangue frio dos irmãos Joaquim e Abel há 10 anos, e o roubo do veio de ouro que lhes pertencia. A voz do escrivão Juvenal era aguda e cheia de indignação, amplificada pela acústica da praça. Ele estava tremendo, mas a autoridade dos documentos lhe dava uma coragem emprestada. O coronel Rodrigo Almeida não apenas ordenou o crime, mas forçou os mineiros sobreviventes a assinar a terra sob ameaça de morte, conforme este documento fraudulento. O escrivão ergueu o pergaminho lacrado do coronel. Um murmúrio de espanto se espalhou pela multidão, crescendo em um rugido de indignação. O mito da honestidade do coronel Almeida havia desmoronado como a taipa da tapera. O coronel Almeida explodiu. Isso é uma farsa, uma calúnia de um louco. Onde você conseguiu esses papéis, seu verme? O escrivão Juvenal apontou para Joaquim, o tropeiro, que estava parado perto do seu carro de bois, o rosto sério, mas os olhos brilhando de alívio. Estes documentos foram entregues a mim esta manhã. E agora, esta prova será levada à capital para o juiz de direito. A reação da multidão foi imediata e violenta. Os aldeões que haviam sofrido anos sob o domínio implacável do coronel, que haviam visto a arrogância e a injustiça dele, avançaram com paixão reprimida. Gritos de assassino, ladrão, ecoaram pela praça. Os capangas do coronel, vendo a fúria da turba, se tornaram pálidos e recuaram, perdendo a lealdade que o dinheiro lhes comprava. O coronel Almeida, cercado e desarmado de seu prestígio, tentou subir em seu cavalo, mas os moradores da vila o detiveram, segurando as rédeas com uma força coletiva que ele nunca imaginou ser possível.
Isabela observou tudo, sentindo uma onda avassaladora de justiça e alívio. Ela não precisou usar a pepita de ouro para a fuga. Ela a usou para comprar a sua liberdade e a paz de espírito da comunidade. O coronel Almeida foi preso naquele mesmo dia e levado para a capital. A queda do homem mais poderoso da região causou um choque sísmico que redefiniu a vida na vila de Santa Luzia do Sertão. A ameaça havia desaparecido, mas a tapera ainda estava lá, um monumento desmoronado à coragem de uma viúva. Isabela voltou para sua nova casa, agora não mais por desespero, mas com um sentimento de posse forjado no fogo. Ela usou a pepita de ouro que havia sobrado para comprar materiais básicos, algumas tábuas novas, telhas, sacos de cal. A primeira coisa que ela fez foi reconstruir a tapera. Os vizinhos, agora cheios de gratidão e respeito por ela ter quebrado o ciclo do medo, vieram ajudar. Joaquim, o tropeiro, usou seu carro de bois para transportar pedras e areia. Os homens da vila reergueram as paredes de taipa e consertaram o telhado. A tapera que ninguém queria se transformou em uma casa modesta, mas sólida e acolhedora. As rachaduras foram preenchidas e o cheiro de mofo foi substituído pelo cheiro de madeira nova e cal fresca. Isabela se tornou um símbolo. Não mais a viúva pobre que aceitava a caridade, mas a mulher de ferro que trouxe a justiça a um lugar que havia se esquecido dela. Ela abriu uma pequena pensão na casa, usando o dinheiro das vendas da lavoura vizinha para começar a vida. Com o tempo, a verdadeira extensão da herança de tio Bastião foi revelada. O testamento que o velho havia deixado era simples, mas astuto. Ele não deixou o ouro, que ele não tinha, nem os papéis, que ele sabia serem perigosos, para Isabela. Ele deixou a tapera. Ele sabia que, ao aceitar a terra, ela despertaria a atenção do coronel Almeida e, por consequência, a busca pelo tesouro. O testamento era o anzol que fisgaria o coronel e o levaria à ruína. A lição de tio Bastião não estava no ouro escondido sob a pedra. Estava na coragem que ele forçou Isabela a encontrar. O barraco que todos evitavam não escondia uma maldição. Escondia uma oportunidade. A oportunidade de provar que coragem vale mais que dinheiro, que justiça pode vencer poder, e que uma pessoa, por mais humilde que seja, pode mudar seu destino quando se recusa a desistir. Isabela, agora chamada de Dona Isabela por todos, prosperou. Ela não guardou o resultado de sua luta apenas para si. Ela dividiu o lucro da terra com aqueles que a ajudaram e, com o tempo, ajudou a construir uma pequena escola na vila, ensinando seus filhos e os filhos de seus vizinhos a ler e escrever. A tapera permaneceu, não como a casa dos fantasmas, mas como o lar de uma família que cavou fundo, enfrentou os medos e descobriu sua própria verdade. Ela não esperou que alguém resolvesse sua vida. Ela teve a coragem de mudar a história.